Entrou no ar agora. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu sou seu irmão em Cristo, Fernando, e com muita alegria, muito prazer, estamos entrando no ar com a programação Instituto Calvino, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Hoje, graças a Deus, estou aqui bem acompanhado com meu irmão Alexandre, o presbítero Pedro, e fica à vontade para saudar os irmãos. Boa noite, irmãos, a paz a todos que estão na sintonia nesta noite. Queremos cumprimentá-lo na paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Grande prazer, alegria estar aqui. Que Deus possa falar de novo conosco. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos estar passando o número da rádio para os irmãos pedirem oração. E os irmãos podem estar pedindo oração pelo telefone. Nossa irmã Sara vai estar atendendo. E também pelo WhatsApp. O número da rádio é o 4203-4009. E do WhatsApp é o 94046-8472. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para o nosso pastor, que é o dirigente dessa programação, pastor Simão. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa, seus filhos, sua netinha. O presbítero Pedro sempre manda abraço, hoje está aqui conosco, né? Então, essa família, o presbítero Pedro, o presbítero Antônio, irmão Leonardo, irmão Charles, sua família, irmão Gustavo, irmão Danilo, e também nossos irmãos Jardim Silvia. Eu vou estar pegando com o irmão Maurício o endereço para estar passando também, mas eu não lembro o nome da rua lá. Mas a igreja do Jardim Silvia tem como dirigente ali o seminarista irmão Maurício, o irmão Hildebrando, que Deus abençoe, que já esteve aqui, e também nosso irmão Manuel e todos os irmãos também do Jardim Silvia. Os irmãos que acompanham pela live, pelo aplicativo Rádio Fonte Vida, pela página do Facebook Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, pela página do Facebook Rádio Fonte Vida, e todos os irmãos aí que deixam eu compartilhar no grupo do Facebook de vocês, que Deus abençoe. Nossos parentes da Bahia, né, Xande? A tia Nema sempre está ouvindo, a tia Nelly, que está lá em Santa Catarina, e minha tia Neide, provavelmente está ouvindo agora, que Deus abençoe. O seu celular, irmã Sara, já atualizou aqui o WhatsApp. E todos os irmãos que nos ouvem, o presbítero Paulo Pedro, o irmão Jansen, todos os outros irmãos, que eu esqueci o nome de alguém, os irmãos, me perdoem. Nós estaremos ouvindo louvor, e logo após nós estaremos já ouvindo a palavra de Deus com o nosso presbítero. E creia que Deus irá falar contigo, Deus irá abençoar a sua vida. Depois do louvor, estaremos orando e ouvindo a palavra do Senhor. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre,
Estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, 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 sossegai. Graças a Deus, louvor abençoado. Nós estaremos fazendo oração. Você que pode, curva sua cabeça, com meu irmão Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande. Nós vamos orar e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, em tua presença e oração, a pedir de Deus a graça, a tua misericórdia. Obrigado por estar aqui cultuando o Senhor, louvando-te e te adorando. E para ouvir a tua voz, que o Senhor possa falar conosco, não o que queremos ouvir, porque é pouco, mas fale conosco o que nós precisamos ouvir para continuar firmes com o Senhor, buscando o Senhor, crendo no Senhor. É que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos mais uma vez. Eu queria saudar a minha família, minha esposa Laurentina, né, que está na sintonia, minha filha Cecília, Dilson, Sérgio, e um abraço a todos vocês, e me sinto até emocionado de poder estar aqui, né, reiniciando na rádio, né, algo que a gente orou bastante para que isso viesse a ocorrer. Hoje eu queria apresentar nessa programação
a carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo. Alguém que puder acompanhar conosco, pegue aí a sua Bíblia, né? E vamos meditar nesse texto, em nome de Jesus. Antes, porém, nós vamos fazer mais uma oração para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesta tarde, sabendo que isto ocorreu porque o Senhor permitiu. Pedimos, Pai, a Tua orientação, que Teu Espírito Santo esteja nos orientando. E todos aqueles que estiverem na escuta, Pai, possam ser também abençoados através desse texto, da primeira carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1 nós vamos fazer a leitura e em breve nós vamos meditar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. E a graça a vós outro e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos, irrepreensíveis perante a Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente ao amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre em toda a sabedoria e prudência, observando nos mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que o pusera em Cristo, de fazer convergir nele e na dispensação da plenitude de todos os tempos e todas as coisas, tanto aos dos céus como os da terra. E nele digo, no qual nós fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. E por isso também em teu ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesse de dar graça por vós, fazendo menção vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos que é a esperança do seu chamamento, no qual enriquece a glória da sua herança nos santos, no qual supre em grande o seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. E acima de todo principado e potestade e poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser
a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, no qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amados irmãos, meditando nesse texto, né, dessa carta, no primeiro capítulo, e queria dizer que no versículo de número 4, né, onde é citado bendito, aliás, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nesse versículo, nós podemos entender que Deus é amor, né? E todos que ele escolheu para fazer parte do seu povo, tem que saber disso, que o amor faz parte do servo de Deus. Todos aqueles que teve essa bênção, né, maravilhosa de ser escolhido antes da fundação do mundo, né, para sermos santos, irrepreensíveis perante o amor. Antes de escolher Deus, ele nos escolheu nele. Deus tornou Cristo o nosso representante na aliança. Para sermos santos, não nos elegeu por saber algo recomendável em nosso respeito, mas com o propósito, com o seu propósito. E a eleição de Deus produz santidade e não hipocrisia. Eu queria pedir ao irmão Fernando que estivesse lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para fazer parte da meditação. Capítulo 2, versículo 13, de 2 aos Tessalonicenses? Isso. Pode ler? Pode ler, irmão. Fique à vontade. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aleluia. Oh, glória. Maravilhoso, né? Deus nos escolheu não porque nós temos algo em nós que possa merecer ser escolhido, mas Ele escolheu porque é dele. Tudo que nós recebemos vem dele, né? E irmão Fernando, e o nosso irmão que eu esqueci o nome aqui é Alexandre, é algo que a palavra de Deus, né, fala conosco, que nós somos totalmente dependentes, né, de Deus, 100% na dependência de Deus, porque Ele dá-nos a graça, Ele nos dá a fé, Ele nos dá a vida, Ele nos dá condições para que nós possamos ser santos e adoradores dEle, né? Nós somos escolhidos para ser adoradores, somos escolhidos para ser santo. Nós sabemos que dificilmente, né, o ser humano pode dizer sou santo, mas nós podemos nos esforçar para que nós possamos fazer as coisas justas, como é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é justiça, né? Todo aquele que ama o Senhor, que ama Jesus, que ama a Trindade, com certeza, quando Mateus fala que o que une na terra será unido no céu, é maravilhoso, porque quando nós unimos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, porque Deus é justo, Deus é amor, Deus gosta das coisas certas, né? Para nós é difícil de fazer as coisas corretamente, mas nós não podemos deixar de tentar de fazer, porque quando nós pelo menos tenta para fazer, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, e aí a gente é alcançado
pela mão de Deus. E indo aqui para uma meditação pessoal para todos nós nesta tarde, eu queria fazer mais uma leitura aqui, baseado nesse texto, né? Que diz assim, a primeira parte fala: a doutrina e a eleição nos chamam a Cristo. Todas as bênçãos da eleição estão nele. Nós não descansamos, meu irmão, perdão. Nós ousamos esperar para vir a Cristo antes de termos descoberto alguma maneira, obrigado, Fernando, de que somos eleitos. João Calvino disse que, de modo a saber que Deus nos elegeu, e é crendo somente em Jesus Cristo para a salvação. Não há outra forma. Se nós não crermos em Jesus Cristo, não crer no nosso Pai Celestial que enviou Ele, nós não conseguiremos concluir a salvação. Porque a salvação Jesus consumou na cruz do Calvário, mas nós temos que aceitar. Quando nós vamos aceitar, nós vamos ajudar a consumação da salvação. O segundo ponto que eu queria apresentar, irmãos, a eleição, ela encoraja a santidade, visto que Deus escolheu para sermos santos. Nunca devemos isolar a eleição da desobediência às leis divinas. Aquele que afirma que Deus escolheu os que ele sabia em sua presciência, e que haveria de crer e aprender aqui que o contrário disso, e o propósito de Deus prevaleceu. Aquele que afirma que pode pecar livremente porque são eleitos, já rejeitaram a Deus que elegeu pecadores para a santidade. E os crentes podem buscar a santidade confiante de que o decreto divino nos dará tudo o que precisamos em Cristo para alcançá-lo. Tudo que nós necessitarmos para agradar o Senhor, e se nós pedirmos ao Espírito Santo, Ele com certeza vai nos ajudar. Então não é tão difícil servir ao Senhor. Eu queria dizer, irmãos, que a gente tem que nos esforçar para poder servir o Senhor. Porque se nós rejeitar a Cristo e o seu sacrifício, nós não conseguiremos ajudá-lo no propósito de Deus. A terceira parte, irmãos, que a graça abastece o louvor do seu coração. Se o seu coração é lerdo quanto ao alvo para qual fomos feitos, o que mais você precisa é da maravilhosa graça de Deus, Trino, e aos pecadores. Medite nesse capítulo, depois se assegure de esperar tempo para buscar a sua face e cantar seus louvores. O Evangelho aguça o nosso apetite por Deus. Tome a oração de Paulo, que está nesse capítulo, e torne a sua oração por você mesmo. E por outro crente, encorajem o seu coração com a glória da graça divina. E para desejar conhecê-lo melhor, ore fervorosamente pelo Espírito, que te dê sabedoria e dê revelação para receber mais iluminação sobre a riqueza de Cristo. Queridos amados, irmãos e ouvintes,
O apóstolo Paulo, ele diz assim, no versos 2, a graça a vós outro e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Que Deus possa estar abençoando todos, né? Que está na sintonia da Rádio Fonte Vida, e que Deus venha nos abençoar ricamente, cada dia mais, para que nós possamos permanecer firme na fé e firme na palavra de Deus. São João 15, né? Versículo 3, o Fernando pode ler para nós? São João 15, verso 3, para nós encerrarmos essa meditação de hoje. São João 15. E o versículo 3? Versículo 3, irmãos. São João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra nos limpa, irmãos. A palavra nos purifica. A palavra, ela é acima de todos os sacrifícios que nós possamos fazer. Então, meditamos na palavra do Senhor todo instante que nós tiver oportunidade, né? Segundo Tessalonicenses, como o Fernando leu, eu, para encerrar, eu gostaria de voltar a ler ele novamente, no capítulo 2, verso 13. Você pode ver para nós, por favor, Fernando? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pode ler? Pode ler, meu irmão. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 13, né? Isso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Eita, Deus poderoso, né? Por causa da graça, por causa da graça divina, os cristãos genuínos estarão salvos das ilusões do homem, da iniquidade. Devemos sempre dar graças, amados, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que são o alvo especial para nós, a nosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E aí a palavra está com o irmão. Amém, graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? Aproveitar que o Senhor permitiu que a gente estendesse, né? Para a gente comentar. Não tem nada de falar. Deus, ele tem plena certeza que tem falado com todos nós sobre sua palavra. E é um capítulo muito rico. O capítulo que o presbítero Pedro leu. E Deus nos fez assentar. Paulo repete 2 vezes que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele fala no começo, depois fala no final de novo, que Cristo venceu nas regiões celestiais. Eu acredito assim que, claro, com base na Bíblia, que se todos os cristãos no Brasil e no mundo
soubesse a autoridade que ele tem, espiritual, o mundo estava diferente, viu? Com certeza, né, irmão? A autoridade espiritual, a posição espiritual que o cristão tem, não é brincadeira, né? Não. É algo tremendo, algo muito forte, né? E queria que o irmão também estivesse comentando, né, alguma coisa. Sim, também eu entendo dessa mesma forma que se todos entendessem a autoridade espiritual, a função de servo que tem e como consegue trazer o sobrenatural para o natural, então também concordo que tanto o Brasil quanto o mundo seria um lugar com menos sofrimento possível que nós tivéssemos. Concordo que nós iríamos passar por umas situações difíceis, mas não tão difícil como passamos hoje. Com certeza, irmãos, é isso mesmo. E a gente percebe, né, que quando há justiça e sinceridade nas pessoas, tudo ocorre para o bem, né, daqueles que amam Deus, né? E aí eu sou muito assim vidrado assim nessas informações. Principalmente a gente sabe que são cartas escritas, né, para um povo, mas nós devemos nos espelhar, né? Porque se fosse só para aquele povo, né, então nós não precisava estar lendo a palavra de Deus, né, a Bíblia, né? Mas nós espelhamos o que foi escrito e permanece escrito, né, para que nós possamos ser agraciados. Né, irmão? O presbítero, se eu falando sobre a salvação pela graça, a gente lê a Bíblia, vê isso repetidas vezes, somente na igreja reformada, mas tem muitos ouvintes pagando promessa. Não quero ser polêmico, mas sei que tem muita gente fazendo campanha de sal grosso, rosa ungida, e fazendo várias coisas para chegar a ser aceito por Deus, para alcançar algo da parte de Deus. Mas Deus, ele é gracioso. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Deus, ele nos olha através de Cristo. Deus, ele não nos olha pelas nossas obras. Ao contrário, Isaías, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E nos dias de Isaías, o trapo de imundícia era como se fosse o absorvente da mulher naquela época. Exatamente. Mas Deus é tão misericordioso que ele, vendo que a gente não tem justiça para chegar diante dele, através do sacrifício do seu filho, ele nos aceita. Então, você, meu caro ouvinte, procure uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho. Se você mora próximo aqui do Jardim Novo Campo Limpo, Vazame, Santo Eduardo, Dom José, Jardim das Rosas, que mais? Tem tanto bairro, né? Pequeno. Jardim Irene, Santa Emília, né? Santa Emília. Jardim Júlia, né? Macedônia. Rapaz. Tem muitos, né? Inclusive Tereza, né? Tereza, Vazame, São Marcos. Nosso convidado. Né? Depois de amanhã iremos voltar com os cultos às 18 horas. E vai ser um prazer receber lá na rua Xingu, número 12. E sem falar, Fernando, que nessa rua, o ônibus Batista, né? Quando ele vem de Tomé, ele passa, né? Na rua da igreja, que a igreja está bem na esquina, né? Ali na esquina da Avenida Central, antes da igreja católica. Então, é fácil acesso. Todo lado que você vier, você vai se deparar com essa igreja lá na esquina, a Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, número 12. Nós estamos ali, né, há um bom tempo, e todos que chegarem será bem recebido, né? Porque quem somos nós para não receber as pessoas? Nós precisamos das pessoas, né? Para congregar conosco, para aprender conosco, né?
ensinar nós também, né? Porque nós somos aprendizes, né? Então são todos convidados e é fácil acesso, não tem erro ali. Se você vai do Santo Eduardo, você desce a Avenida Central, você dá na igreja, né? Consegue chegar na igreja. Se você vem do Vazame... Pé do samba, né? Na Caixa Econômica ali em cima, então, né? Todo lado ali dá acesso, né? E ainda tem o ônibus que passa na porta, né? Que benção, hein? É, o ônibus Batista, né? Ele vem de Tomé para Batista, e de Batista para Tomé. E tem um que é o Jardim Ângela, né? Que passa lá. É o Jardim Se o camarada não for crente, for Tomé, então ele vai pro Batista, né? Não, mas João Batista, ele vai de João Batista. É de Tomé, vira João Batista. Indo pra igreja. É Jardim Ângela, viu, irmão? Jardim Ângela. Eu misturei Tomé com Jardim Ângela, mas é o Jardim Ângela. Jardim Ângela. Que passa na porta. Então tá em casa também a Ângela, né? Ângela, né? É? Quer dizer anjo, né? Ângela, né? Então tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá tudo ok. O presbítero, só uma observação. Tem muita história, né? Que cresceu no Evangelho e ouve. Diz que uma vez um irmão trabalhava de pedreiro, né? Trabalhava serviço pesado. E foi conversar com um juiz. E um juiz pegou e falou: Nossa, você fez quantas faculdades? E aquele irmãozinho falou assim: Não, eu não fiz faculdade nenhuma não, eu só leio a Bíblia. Mas eu lembrei dessa história porque a tradução João Ferreira tem umas palavras difíceis. Certo. E a gente aprende muita palavra bonita, palavra difícil. E quem ouve falando acha até que a pessoa fez várias faculdades, né? E essa palavra que o irmão leu aí, beneplácito, né? Deus escolheu a gente pelo beneplácito. Aí eu queria que o Xande falasse alguma coisa sobre o beneplácito, quer dizer a vontade. Foi a vontade de Deus que fez Deus nos escolher, né? Ou seja, fala que Deus, ele, antes da fundação, Deus ele já havia provido o seu filho para morrer pelos pecados, né? Amém. E através do seu beneplácito. Então, eu também sou de pleno acordo que Deus, sendo conhecedor, sabia e sabe que, de fato, iríamos precisar dessa salvação, desse mediador em que, por nós mesmos, nós não iríamos conseguir. E ouvindo o hino, quando ia para sua casa, o hino da Chile Carvalhais, dizendo que ai de mim, se Cristo não tivesse morrido na cruz. Ai de mim se os que pegaram Jesus não quiseram pegar. Se Pilatos não quisesse prender Jesus, se Pedro não quisesse negar Jesus, se tudo aquilo que aconteceu... Estava perdido, né? Se Jesus não morresse na cruz, né? Se Cristo não quisesse morrer na cruz, se Pedro não quisesse negar, se Judas não quisesse trair, se os guardas não quisessem prender Jesus, o que seria de nós? Seremos perdidos, né? Perdido, irmão. Perdido. A gente não estava aqui alegre agora. Tava não, mas não estava nessa alegria, né? Mas provavelmente estava nem vivo, né? Então, mas o propósito de Deus, né, é maravilhoso, né? Deus, ele não deixou assim nós sem nenhuma providência, né? Ele, sabendo que o homem caiu, Adão caiu no pecado, né? E todos nós herdamos, mas Deus é tão justo que por essa queda, né? Que Adão caiu, ele não deixou de providenciar a salvação para a gente. Né? Misericordioso. Misericordioso. Além dele nos dar a graça, ele nos dá a fé, porque a fé não é nós, é de Deus, né? Que nós recebemos, né? Então a fé é de Deus que vem. Então nós recebemos tudo de Deus. Nós recebe vida, recebe graça, porque nós somos salvos pela graça, e recebe fé para você trabalhar essa fé, que a fé, conforme você trabalha, você se une mais, né, à Santíssima Trindade, né? Você se une, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalha
eles trabalham em conjunto, né? Assim, unânime, como diz, né, o pastor Simão, unânime é quando todos se reúnem, né? Então o Espírito Santo e o nosso Pai Celestial, Jesus, é algo que tão profundo, né? A gente falar em Trindade que a gente fica até meio temeroso, sabe por quê? Porque há um mistério aí, um mistério muito grande, né? Uma coisa muito linda. Muito linda. Pode falar. Vamos estar ouvindo o louvor e logo após nós estaremos orando pelos irmãos pedir oração e a hora passa tão rápido que já estaremos terminando também, né? Vamos ouvir um lindo louvor e que Deus venha falar contigo através desse louvor também. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei
orar e já terminar, né? Graças a Deus por esse louvor e por essa palavra maravilhosa. Quero louvar a Deus pela presença do presbítero Pedro, que não seja só essa vez, o meu irmão também Alexandre. Que Deus abençoe vocês estarem aqui. E nós estaremos orando. Minha tia Neide Cássia pediu oração, ela e família. Vamos orar pelo Anderson, Edson. Tem vários nomes na família que precisa de oração aí, né? Eu vou ficar quieto, porque senão a gente vai até meia-noite, né? Soélia, Arielson e por aí vai, né? Todos nós somos carentes da oração de Deus, né? Orar a Deus para Deus abrir as portas de emprego, para Deus visitar as pessoas que estão enfermas. E você que não se achegou a Cristo ainda, dobre o seu joelho, confesse Cristo como seu Salvador, aproveite essa oportunidade, ore junto conosco, diga a Deus que você precisa dele, peça a Jesus para entrar na sua vida e com certeza a sua vida irá mudar. Nós estaremos orando com meu irmão e logo após nós estaremos fazendo já as considerações finais. Oremos. Senhor Deus e Pai, em tua presença e oração, te apresentar ao Pai a cada vida que nos ouve, cada vida, ao Pai amado, que está também orando conosco. Amém, Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa vir de encontro a cada um, a cada família, a cada pedido de oração. Que o Senhor possa vir visitar cada um, fazer conforme a tua vontade. Meu Deus, livra de todo mal, repreende, ó Pai amado, o devorador, a obra demoníaca, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Continua, Deus, conosco, visitando, Pai, nossas famílias, nossos lares. Sim, Pai amado, visita, Senhor, meu irmão Fernando, sua família, o presbítero Pedro, a sua casa. Amém. Os que estão aqui na rádio, os que trabalham aqui na rádio, Senhor, sim, para Jesus. levar a boa palavra, a boa semente da salvação. Sim, E que vidas possam continuar sendo alcançadas, sendo salvas, libertas, restauradas. Tudo para a glória do teu santo nome. É que eu lhe peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E quando os irmãos foram orar também, eu lembrei agora, né? Sempre, até na última programação, eu lembrei e a Deise também ela esqueceu de orar. Mas vamos orar pelos missionários, né? O pastor sempre fala muito dos irmãos na Coreia do Norte. São mortos, muitos fogem, arriscando a vida para a China. Na China também não está fácil. Chega na China também, são perseguidos, tem que fazer culto escondido. Os irmãos na Nigéria, os irmãos nos países da África, que são mortos também pelo Estado Islâmico. Os irmãos ali dos países árabes, também ali, janela 10/40. Então, vamos orar por esses irmãos, né? Muitas vezes nós olhamos a história da igreja e achamos que a perseguição é só no passado, mas tem muita gente morrendo em prol do Evangelho, muita gente dando a vida em prol do Evangelho. Vamos orar por eles, né? Porque eu amo, que Deus esteja abençoando vocês ricamente, né? E todos os irmãos da igreja, que não dá para falar o nome de todos, eu mando um abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também agradecer a oportunidade. Tá certo que os convites foram muitos, mas Deus quis que fosse hoje. Que Deus continue abençoando. E muitos parentes que acho que só tá me vendo e ouvindo agora, que não vejo eles há tanto tempo. Que Deus continue abençoando, que essa porta possa se ampliar e que vidas possam ser alcançadas. Amém. Que Deus abençoe a todos e crê no Deus até a próxima. Em nome de Jesus. Fiquem Amém. todos com Deus. Amém.